Só, Zé, primeiro bloco nosso, hoje, nós vamos falar esse acordo que o Lula fez com o Arthur Lira e com o Rodrigo Pacheco. Se reuniu com os dois hoje, presidente da Câmara, presidente do Senado, articulou apoio do PT à reeleição dos dois, para garantir a governabilidade dele, ou seja, tem várias implicações que a gente pode detalhar numa conversa aqui ao longo do primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vai falar de um tema muito importante, que é uma reportagem do Saulo Ribeiro Guimarães, aqui no UOL, na qual ele mostrou como que a Receita Federal montou uma operação de combate ao PCC, ao crime organizado, no porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro. E quais as características especiais que aquilo ali tem, né? E por que esse combate é importante, que lições que a gente pode tirar disso daí. E no terceiro bloco a gente fala com a Carolina Brígido, nossa colunista, colega aqui do UOL, sobre esse golpismo, como que o Supremo está vendo essas manifestações que continuam a ser feitas, deputada pedindo intervenção militar, militar da ativa, indo participar de golpista militar da ativa que trabalha no gabinete da segurança institucional, né? Pregando morte de petistas, de vizinhos, enfim. É importante a gente discutir esses três temas. Vamos logo para o bloco 1, Zé? Vamos, Kennedy. Então, nesse bloco 1, como eu não tenho nada a dizer, só tenho a escutar, eu vou fazer aquilo que o Cláudio Coutinho, saudoso técnico da Seleção Brasileira em 1978, quando você nem tinha nascido ainda, Isso. chamava de overlapping, que nada mais é do que uma ultrapassagem. Então, eu vou dar uma daquelas do lateral que eu ultrapasso ponta e vou fazer a apresentação só nesse bloco, depois você retoma o controle da partida aí. Kennedy, a pergunta que a gente tem para esse bloco é o que o Lula está fazendo para ter governabilidade, e aí você vai responder e o público vai responder também, e depois no final a gente vê quem vai receber mais votos na nossa enquete. Saiba, Kennedy, que a tua responsabilidade é grande, porque durante a sua ausência a gente conseguiu manter a invencibilidade. Aí o Bombig à frente não perdeu nenhuma vez para o público. Então, olha só a tua responsabilidade, Kennedy. Conta aí para gente, você já voltou acelerado, sabendo tudo o que acontece lá na transição? Como é que foi essa conversa do Lula com o Arthur Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco? Toledo, primeira coisa, o Lula não quer repetir os erros que a Dilma cometeu no poder, sobretudo em 2014, quando foi eleita, e entrou em confronto com o Eduardo Cunha em 2015, quando o Eduardo Cunha se elegeu presidente da Câmara, né? Erros que a Dilma e o PT também cometeu naquela eleição. O Lula sabe como que o jogo funciona em Brasília, e o Legislativo hoje está mais forte do que estava na época em que ele foi presidente, né? Tem orçamento secreto, teve um impeachment no meio do caminho, um governo Temer que depois de um escândalo quase caiu e o Congresso segurou, e o Bolsonaro que virou refém do Centrão. Na verdade, o Arthur Lira e o Ciro Nogueira governaram, tomaram conta do governo e do orçamento. Então, o Lula chega no momento em que a força dele para poder levar a criar candidaturas, sobretudo na Câmara, e com o Pacheco a relação estava melhor, mas criar um candidato alternativo ao Arthur Lira na Câmara podia ser um suicídio político e uma queima de energia desnecessária na largada. Então, as eleições para a presidência da Câmara e do Senado só vão acontecer em fevereiro. O Lula agora, finalzinho de novembro, já está montando um acordo pelo qual o PT vai apoiar a eleição do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco. O que ele ganha com isso? Ele está fazendo política em alto nível. Ele tenta isolar o PL e o Bolsonaro. O PL tem as maiores bancadas, tanto na Câmara quanto no Senado. Qual era a jogada do PL? Apoiar o Arthur Lira na Câmara e pedir o apoio para tentar derrubar o Pacheco, que é do PSD, lá no Senado. O Lula vendo isso, o Lula busca atrair parcela do Centrão, racha o Centrão, então faz uma oferta ali de aliança com a União Brasil, o MDB, o PSD, PSD? sabe, né? Para, junto com o PT, apoiar a eleição do Lira, apoiar a eleição do Pacheco. Isso ele isola o PL. O PL, apesar de ter as duas maiores bancadas, tanto na Câmara quanto no Senado, vai ter dificuldade, porque o PSD tem a segunda maior bancada no Senado, e depois o MDB e a União Brasil eles estão em terceiro. Então, uma aliança de União Brasil, MDB e PSD no Senado isola o PL.
e garante Só a um reeleição do parênteses, Pacheco. Kennedy. Desculpa te atrapalhar, mas é o lateral trombando com o ponto aqui. É, um parênteses, quer dizer, o PL perdeu tanto tempo nas últimas semanas inventando golpismos, né, tentando anular a eleição do Lula, impugnar a urna eletrônica, tomando multa de 23 milhões de reais na cabeça, que esqueceu de fazer política, né? Porque eles ficaram olhando para o Supremo, olhando para as vivandeiras na porta dos quartéis e deixaram de lado o mais importante, que era eles tinham até condições de tentar montar uma oposição mais estruturada ao Lula, mas aparentemente abriram mão disso. Pois é, o problema é que o PL tem dois partidos dentro dele, né? Apesar de ter as maiores bancadas para a Câmara e para o Senado, metade do partido, uma parcela é bolsonarista, a outra é centrão puro, pragmática, tanto no Senado quanto na Câmara. Então, o PL acabou desperdiçando tempo, como você falou, Valdemar da Costa Neto tem que atender um presidente que está chorando lá na cama quente do Palácio do Planalto, estimulando o golpismo, aquele papelão de, numa entrevista, questionar o resultado de algumas urnas do segundo turno, tomar a multa. Agora, está fazendo isso por quê? Porque o Valdemar tem um partido dividido ali. Isso é bom para o Lula, porque ele consegue, inclusive, a depender da dinâmica que se estabelecer ao longo do governo, atrair setores do PL para esse blocão aí. Você sabe como é que funciona, como o poder gravitacional que o poder tem, né? Enfim, Uhum. uma vez começado ali o poder, algumas figuras do PL podem achar mais interessante migrar para o União Brasil, migrar para um MDB, migrar para um PSD, porque não vão ficar nessa coisa de pedindo golpe militar na porta de quartel. Kennedy, Então, então, na Câmara, só para entender, assim, para a gente fazer uma coisa bem didática aqui para mim, né, para eu entender direitinho. Na Câmara, aparentemente, não vai ter nem disputa, né? Vai ser só a candidatura única do Arthur Lira, né? o PSOL vai ficar contra, o Lira vai massacrar. Inclusive, Sim. boa parte do PL, o PL vai apoiar o Lira também, na esperança de conseguiria derrubar o Rodrigo Pacheco, lá que é Sim. do Agora, PSD. na Câmara, quer dizer, já está escolhido o presidente da Câmara, não tem, salvo uma Isso. Agora, o que hecatombe, é né? importante também, Zé? As Exato, isso que eu ia te comissões. perguntar, como é que vai ficar o jogo das comissões? Porque a gente sabe que os cargos mais importantes, para quem não é da política ali, é a primeira secretaria, né, que faz todo o jogo de baixo clero, distribuição de cargos e comissões, etc., gabinetes, né, e a Comissão de Constituição e Justiça, que é o primeiro passo para a tramitação de qualquer matéria, né? Como é que deve Exatamente. ficar esses cargos, você sabe? Olha só, com o PT participando de um bloco, o que, que acontece? O PT é a segunda maior bancada da Câmara. Mas, com a formação dos blocos, a pedida para as comissões que são importantes, e a CCJ é a mais importante delas, como você falou, é porque ela faz a primeira análise se o projeto de lei, se a proposta de emenda constitucional são legais, são constitucionais, se ficam de pé juridicamente. É o primeiro passo de qualquer projeto que tramita ali dentro. Então, é a mais cobiçada. Tem posições importantes lá. Se o PT forma um bloco com outros partidos, ele consegue ficar à frente do PL para ter o controle dessas comissões. O PT ou um partido aliado ao governo. Relatorias também, importante, o presidente da Câmara indica relator do orçamento. Hoje, o relator do orçamento é um senador. Há um rodízio. Da Uhum. próxima vez, no ano que vem, será um deputado federal. Portanto, um bloco maior tem condições de demandar a relatoria do orçamento. Importante o governo ter um aliado ali, não tem um inimigo. Então, o Lula faz toda uma jogada, primeiro, para. Ele garante a aprovação da PEC para poder estourar o teto e ter os recursos para bancar o Bolsa Família e as propostas que ele fez ao longo da campanha, quando ele faz esse acordo com o Arthur Lira e com o Rodrigo Pacheco, automaticamente ele vai criar a aliança para aprovar a PEC, eleger os dois, a reeleição dos dois para o comando da Câmara e do Senado, e vai montar um bloco para essas pedidas de comissão e de relatorias importantes. O que mais que ele faz, Zé? Ele fecha a coalizão, ele fica com um desenho. O PSD, por exemplo, vai ter um ou dois ministérios, deve ter dois, um senador, um deputado. O MDB, um senador, um deputado.
União Brasil, um senador, um deputado. Enfim, o Lula... Quer dizer, só aí já tem 6 ministérios. 6 ministros, cara. É uma disputa. Né? O Lula vai aumentar o número de ministérios, até porque o que o Bolsonaro fez é uma burrice. Quando o Bolsonaro, por exemplo, uniu Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio e parte da Previdência, ele só criou confusão. Trabalho, né? Porque... e administração. Pois é, o negócio, o Paulo Guedes não dava conta, não entendia. A Fazenda tem um vetor, que é controle de gasto, Tesouro, Planejamento tem um outro vetor, que é gastar, planejar, é outra coisa. Então, assim, essa discussão sobre número de ministérios ela é meio udenista, porque não necessariamente o maior número de ministérios significa maior gasto, menos racionalidade na máquina pública. Ainda mais num país como o Brasil. Então, ele está nessa semana que teve lá, ele está formando a coalizão, ele vai voltar já na segunda-feira, provavelmente, segunda ou terça, mas mais provável na segunda, para ter reuniões, porque ele ficou uma semana aqui descansando, ele fez uma pequena cirurgia na garganta, e está represado ali, e você imagina a quantidade de candidato a ministro que tem. Então, assim, o negócio está pegando fogo. Então, ele, ao fechar essa coalizão, fica mais fácil montar o xadrez ministerial. A Simone Tebet é senadora, é do MDB, vai ter um ministério. E um deputado do MDB, né? Quem que será? Então, essas discussões todas vão ser feitas, é um modelo para ele garantir governabilidade, para ele ter paz, evitar tentativas de impeachment, desestabilização e colocar energia no que interessa para ele no começo do governo. Kennedy, a gente tem evitado falar em nomes de ministros, por enquanto, aqui no programa, porque a gente sabe que nessa fase é a fase das especulações, das plantações, né? Ainda estava com Lula fora, ninguém sabia, de fato, o que estava acontecendo, né? Ontem a gente deu a notícia do Zé Múcio Monteiro, porque virou ali, não é uma unanimidade, eu sei que tem gente combatendo, ainda dentro do PT, principalmente, defendendo o Nelson Jobim, mas apareceu com força e, enfim, uma circunstância muito especial. Fora esse, você tem algum nome que você acha que já está mais bem encaminhado para virar ministro ou ainda está na fase do plantando, em se plantando tudo dá? É inegável o fortalecimento da possibilidade do Haddad ocupar a Fazenda. E quanto mais o mercado resiste, mais vontade o Lula tem de indicar. Eu acho que está muito claro que o Lula vai colocar um petista no Ministério da Fazenda, como ele fez em 2002. Que esse cargo ele vai querer alguém do PT. Ele não gostou de uma movimentação que o Alexandre Padilha fez, de procurar uns bancos para tentar virar um candidato ali do mercado. Ele levou o Haddad na viagem para o Egito e colocou o Haddad no grupo de economistas. Agora, tem todo um xadrez que ele tem que montar ali. Eu acho que ele está sinalizando muito claramente que o Haddad pode ser esse ministro da Fazenda. É do PT, tem ligações com economistas liberais, entende de economia, tem formação nessa área, foi candidato numa eleição difícil, importante, perdeu, mas teve uma boa votação na cidade de São Paulo, cumpriu uma tarefa importante e Lula gosta dele. Então, assim, eu acho que essa sinalização ela está dada. A gente pode dizer que o Haddad hoje é o nome mais cotado para ser o ministro da Fazenda. Mas eu conversei, enfim, lá na transição e falaram, olha, ainda não é um martelo batido completamente, porque tem todo um desenho. Então, assim, também estou evitando atirar antes da hora, né? Porque, por exemplo, a Gleice estava muito cotada para ser Casa Civil, mas tem um problema, já apareceu um problema de briga dentro do PT, né? Como é que faz? O Jacques Wagner, a Bahia. O Estado eles tiveram uma vitória importantíssima, né? Elegeram um governador de virada. Tem um governador que resolveu ficar até o final no cargo, e tem o Jacques Wagner. E o Jacques Wagner é muito habilidoso politicamente. Então, Jacques Wagner na defesa? Não. O Jacques Wagner é muito mais útil fazendo uma articulação política. Inclusive, ele já foi ministro da Defesa. Por que o Múcio na defesa? Porque é alguém que vem de uma linha mais conservadora, pode ser mais bem aceito pelos militares e tem uma relação excelente com o Lula. O Lula gosta dele, é um conservador que ficou muito amigo do Lula. Então, esses nomes estão aí. O Lula, ele está montando esse xadrez na cabeça dele, está dando alguns sinais, mas eu acho que ele tende a segurar um pouco algumas definições. Estou acompanhando lá e estou atento, Zé, mas, enfim, a Simone Tebet vai ser ministra? Certamente será ministra. A Marina, agora, havia toda uma resistência à indicação da Marina para o ministério. Hoje, me parece que já há um consenso de que ela tem que estar no ministério do Lula. Agora, eu estava falando, o PSD quer 2 ministros. Como é que faz para atrair União Brasil, MDB?
essa conta é fogo, não dá para ter 100 ministros, né? Então, Ah, deve ter. Então, é complicado. então, Mas daqui a acho que pouco é a gente isso. vai fazer a pergunta que eu vou te fazer na semana que vem, vai ser quem não vai ser ministro, Kennedy. Não, porque olha só, o que acontece? O Lula, em 2002, ele não tinha um baita conhecimento de economia e tinha aquele núcleo duro, que era o Zé Dirceu, o Chiquem e o Palocci. O Lula, ao longo da presidência, ele aprendeu muito a questão da economia. Então, no governo Lula, não vai ter posto piranga, né? Porque o Bolsonaro não entendeu nada, colocou uma figura como o Paulo Guedes. O Lula vai ser o ministro da Economia. E ele quer ter um petista ali, alguém da confiança dele. É a área mais importante. E ele disse lá que, olha, o Alckmin não vai ser ministro. Porque tinha todo, inclusive gente dentro do PT, achando uma boa o Alckmin ser ministro, porque muitos acham que é uma área complicada, que pode ser uma área que, a depender do desempenho que o ministro tiver, pode trazer prejuízo para uma carreira eleitoral, né? Mas, enfim, o Lula está dando toda a importância para o Alckmin, como uma pessoa muito forte, e eu acho que os sinais são esses por enquanto, Zé, Tá. que a gente pode falar. Kennedy, a gente vai ter que encerrar o bloco, que o nosso Saulo já está aqui ali Boa. aquecendo para entrar em campo, mas antes a gente recebeu um monte de pessoas, mensagens de ouvintes, espectadores, respondendo a pergunta. Então já vai Vamos lá. pensando aí qual vai ser a síntese da sua resposta em 75 caracteres, e o teu nome é grande, é Kennedy 2 pontos, você já perde aí uns 8 caracteres. Então, vai pensando na sua resposta, enquanto eu vou lendo aqui a resposta dos nossos ouvintes. Danilo Sotero Rogério. Clássica receita centrão em negociação. Orçamento secreto já vai embora ano que vem e, dependendo do ano, não vai embora nunca mais. Rui Zé, como é que está a Segundo. nossa pergunta? Qual que é a pergunta que nós temos que A nossa responder? pergunta, Kennedy, é o que o Lula fez para ter governabilidade? Essa é a pergunta. Então, é que o pessoal está respondendo aqui. Rui Segundo. Até o presente momento, diálogos e alianças com partidos. Ele, Lula, né? Tem jeito e certamente terá maioria no Congresso. Astreia Queiroz. Lula precisa negociar, senão não governa. É triste, mas é assim. Aí tem também as pessoas nos cumprimentando, né, Kennedy? A Celim Maia, dupla dinâmica de volta. Obrigado, Celi. A Rosemary Monteiro. Lula usa de resiliência e plasticidade na política. A Rosemary aqui gastou o português. Clara Neres. Lula está fazendo o possível dentro das possibilidades, visto que tem que negociar com os deputados eleitos pela população e que, infelizmente, mais uma vez, não soube escolher bem. Clara Neres, a mesma, ainda nos elogia. Bom demais ter Toledo e Kennedy juntos. Aqui está dupla dinâmica, como disse a outra. E assim vai. Temos o William Alves. Pede para o pessoal dar like, Toledo. Pessoal preocupado com os nossos engajamentos aqui. Dá like lá, gente. Grande Kennedy, bem-vindo de volta. Pedro Oliveira. A Eliane Risucci também, saudando a volta do Kennedy. Bom, Kennedy, já te dei Vê um se tempo cabe aí, para pede para pensar me aí na ajudar, sua mas seria algo resposta aqui. assim, ó. A minha resposta seria algo na linha Lula faz realpolitik, racha Centrão e isola PL, para não colocar Bolsonaro, que PL é curtinho. Então tá bom. Então vamos lá, vamos ver se cabe aí. Marina, Luísa e Letícia. Vê se Esse coube cabe Kennedy, Kennedy 2 Lula pontos. une realpolitik, como é que é? Faz realpolitik para rachar Centrão e isolar PL e Bolsonaro. Acho que cabe. Aí. Eu era bom de título. Inclusive, aprendi com você lá no painel da Folha, a dar título curto. E como redator da Folha de São Paulo também, que o Maurício Puz dizia que na Folha um título era uma porrada. Então, a gente tenta seguir os ensinamentos do Maurício Puz e dar uma porrada no título. Recebemos aqui a central do apito dizendo que está fazendo VAR da sua resposta. E coube! Boa! Coube. Então, vai Kennedy! ser essa também. Lula faz realpolitik, racha Centrão e isola PL. Muito bom, Kennedy. Boa. Voltou com tudo, voltou com tudo. Bom, e eu aqui encerro a minha participação como apresentador deste programa, devolvo a bola para você, que é o titular da posição, e você toca daqui para frente, que eu só vou fazer figuração. Só vou tocar de lado. Você sabe que acabou esse negócio de ponta e lateral, né, no futebol. Agora é o ala, vai e volta. Então, aqui são dois alas aqui. Não tem ponta e não tem lateral, não.